Nesse vídeo nós vamos entender qual é a verdade por trás do mundo. Nós vamos explicar uma lei que está presente em toda a criação e governa tudo que nos cerca. Os governos, os impérios, as culturas e também as nossas vidas e as nossas emoções. Quando nós entendemos essa lei, nós podemos deixar de ser vítimas dela e nós podemos nos livrar de muitos sofrimentos que nós estamos passando hoje mesmo, nesse mesmo momento, em razão dessa lei. Seria interessante a gente ter em casa um relógio de parede, daqueles bem antigos que funcionavam com um pêndulo. Não só para a gente poder saber as horas, mas para ajudar na reflexão de uma poderosa lei natural. A gente certamente já deve ter visto algum desses relógios em que tem um pêndulo, um instrumento de metal, balançando ali incessantemente, de um extremo ao outro, de um extremo ao outro. Sem o pêndulo, o relógio não funciona. É justamente o pêndulo que põe as engrenagens do relógio em funcionamento. O movimento do pêndulo é algo profundamente significativo, porque o mundo é um relógio e esse relógio possui o seu pêndulo. Assim como o relógio, o pêndulo é o que põe em movimento o mecanismo do mundo. Nos tempos antigos, não existia esse dogma tão forte que existe hoje, que é o dogma da evolução. Os sábios entendiam que os processos históricos eles se desenvolvem sempre de acordo com a lei do pêndulo, eles não se desenvolvem de forma linear. Tudo flui e reflui, sobe e desce, cresce e decresce, vai e vem, sístole e diástole, nasce e morre, evolui e involui, tudo de acordo com essa lei maravilhosa. Não tem nada de estranho que tudo oscile, que tudo esteja ordenado ao vai e vem do tempo, que tudo evolua, depois involua. Em um extremo do pêndulo está a alegria, no outro a dor. Todas as nossas emoções, pensamentos, anelos e desejos, eles oscilam de acordo com a lei do pêndulo. Esperança e desespero, pessimismo e otimismo, paixão e dor, triunfo e fracasso, lucro e perda. Tudo isso correspondem precisamente aos dois extremos do movimento pendular. O Egito surgiu com todo o seu poder e senhorio às margens do rio Nilo. Mas quando o pêndulo foi para o outro lado, se movimentou para o extremo oposto, caiu o país dos faraós e se levantou Jerusalém, a cidade querida dos profetas. Quando o pêndulo mudou de posição novamente, caiu Israel e surgiu no outro extremo o Império Romano. Por 2 séculos, a hegemonia do mundo esteve sob a influência do Império Britânico. Depois da Segunda Guerra Mundial, o pêndulo fez um novo movimento e ascendeu no outro extremo do lado dos Estados Unidos. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo esteve sob o domínio e a liderança dos Estados Unidos. E nesse exato momento nós estamos olhando, a gente está testemunhando bem diante dos nossos olhos o pêndulo se movimentando de novo. Ele já abandonou um extremo e está num claro movimento em direção a um outro extremo, com um novo império que está surgindo no horizonte, o Império da China. Os Estados Unidos estão, nesse momento, fazendo um esforço enorme para poder segurar o pêndulo, para tentar manter o pêndulo no extremo em que ele estava, mas isso é inevitável. O gigante do Ocidente, mais dia menos dia, vai ser substituído pelo gigante do Oriente, para depois, mais tarde, a China ser novamente destruída ou substituída por algum outro pêndulo, algum outro império que o pêndulo vai trazer. O movimento pendular, ele levanta e derruba impérios, ele faz surgir civilizações poderosas e depois logo as destrói.
A lei do pêndulo, ela governa nações, povos e governa a psicologia humana. Pais rebeldes que gostam de encher a cara e possuem um comportamento irresponsável, muitas vezes geram filhos conservadores. Pais muito repressores costumam gerar filhos rebeldes. Pessoas que hoje nos aplaudem, amanhã são as mesmas que nos traem. Grandes paixões que se convertem em ódio e em crimes passionais, que todos os dias aparecem nos jornais. Milionários, artistas famosos que caem em depressão e acabam, inclusive, muitas vezes com a própria vida, etc, etc, etc. Já no ponto de vista filosófico-religioso, nós podemos colocar no extremo direito do pêndulo as diversas escolas espiritualistas, religiões, seitas de todo tipo. E nós podemos colocar no extremo esquerdo do pêndulo, esse movimento pendular, todas as escolas de tipo materialista, marxista, ateístas, céticas, etc. Essas são as antíteses do movimento pendular. São mutantes, sujeitas a uma permutação incessante. O fanático religioso, em razão de um acontecimento marcante, de um sofrimento ou de uma decepção, ele pode ir ao outro extremo do pêndulo e se converter em ateu, em materialista, em cético. O fanático materialista, ateu, devido a um fato qualquer inusitado, talvez um acontecimento metafísico transcendental, ou talvez um momento de enorme terror, pode ser levado ao extremo oposto do movimento pendular e se converter em um reacionário religioso insuportável, no outro extremo do pêndulo. Existem diversos exemplos concretos dessas especificações. Teve o caso de um sacerdote que foi vencido numa polêmica por um esoterista e, desesperado ali, ele se tornou incrédulo, se tornou materialista. Eu conheço pessoalmente o caso de um homem que era materialista, era ateu, e testemunhou em primeira pessoa um evento metafísico, algo que era convincente e definitivo. Ele testemunhou uma mulher que havia sido possessa, e enquanto alguns religiosos ali da região tentaram realizar um exorcismo naquela mulher, a mulher estava amarrada a uma cadeira, ele testemunhou a cadeira e a mulher amarrada ali se suspenderem do chão e ficar levitando no ar em meio a gritos demoníacos ali da mulher possessa. Ninguém contou isso para ele. Ele vivenciou essa cena. E essa experiência foi um divisor de águas na vida desse senhor. E ele passou a buscar a vida espiritual como uma coisa central na vida dele. Ele me disse que na ocasião surgiu claramente a ideia de que se existe o mal, em algum lugar tem que existir o bem. E ele passou a se dedicar seriamente a encontrar e, felizmente, encontrou. Aliás, em nome da verdade, nós temos que declarar o seguinte: o ateu materialista verdadeiro e absoluto é uma farsa, não existe. Esses que são os inimigos do eterno, os materialistas e incrédulos, diante da proximidade de uma morte evidente, diante de um terror indizível, eles passam instantaneamente ao outro extremo do pêndulo e acabam orando, chorando e clamando ali com fé infinita e enorme devoção. Os mesmos que fazem pose discursando, fazendo malabarismos mentais ali e falando com mil conceitos difíceis para tentar justificar essa cegueira completa chamada ateísmo, diante do terror da morte, chamariam com todas as forças por uma força invisível que o salvasse. Pouca gente sabe disso, mas o próprio Karl Marx, que é o autor do materialismo dialético, quando ele morreu, foram rendidas honras fúnebres de rabino a ele. Ele tinha relações
profundas com a religião hebraica, que nós podemos abordar num outro vídeo. Materialismo e espiritualismo, com todas as suas teorias, discriminações e preconceitos de todo tipo, se processam na mente de acordo com a lei do pêndulo. E elas mudam de moda de acordo com os tempos e os costumes de cada época. Espírito e matéria são dois conceitos muito discutíveis e espinhosos que ninguém entende. A mente nada sabe sobre o espírito e nada sabe sobre a matéria. Um conceito não é mais do que isso, um conceito. A realidade não é um conceito, mas a mente pode forjar muitos conceitos sobre o que é a realidade. O espírito é o ser, e só o ser pode conhecer a si mesmo. A mente jamais poderá conhecer o ser. Tem uma máxima que diz: o ser é o ser e a razão de ser do ser é o próprio ser. Os fanáticos do Deus matéria, os cientistas do materialismo dialético, são 100% empíricos e absurdos. Eles falam sobre a matéria com uma autossuficiência deslumbrante e estúpida, porque na verdade eles nada sabem sobre a matéria. O que é a matéria? Qual desses cientistas tolos sabem definir o que é matéria? A tão cacarejada matéria é também um conceito muito discutível e bastante espinhoso. Onde está a matéria? Qual que é a matéria? É o algodão ou é o ferro? É a carne? É o amido? É uma pedra? O cobre? É uma nuvem? Ou é o quê? Que define a matéria? Dizer que tudo é matéria seria tão empírico e absurdo como afirmar que todo organismo humano é um fígado, um coração ou um rim. Obviamente, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Cada órgão é diferente e cada substância é distinta. Então, qual de todas essas substâncias é a tão cacarejada matéria? Muita gente brinca com os conceitos do pêndulo, mas na realidade os conceitos não são a realidade. A mente só conhece formas ilusórias da natureza, mas nada sabe sobre a verdade contida nessas formas. As teorias passam de moda com o tempo e com os anos. E o que foi aprendido na escola resulta que já não serve depois. Conclusão: ninguém sabe nada. Os conceitos de extrema esquerda ou de extrema direita do pêndulo passam como a moda das mulheres. São todos processos da mente. São coisas que acontecem na superfície do entendimento. São tolices. São vaidades ignorantes do intelecto. A qualquer disciplina psicológica se opõe uma outra disciplina. A qualquer processo psicológico logicamente estruturado se opõe um outro semelhante, logicamente estruturado. E depois de tudo, o quê? O real, a verdade é o que nos interessa. Mas isso não é questão do pêndulo. A verdade, ela não se encontra entre o vai e vem das teorias e das crenças. A verdade é o desconhecido de instante a instante, de momento a momento. A verdade, ela está no centro do pêndulo. Ela não está no extremo direito e tampouco no extremo esquerdo. Quando perguntaram a Jesus o que é a verdade, ele guardou um profundo silêncio. E quando fizeram a mesma pergunta ao Buda, ele deu as costas e se retirou. A verdade não é questão de opiniões, nem de teorias, nem de preconceitos de extrema direita ou de extrema esquerda. O conceito que a mente pode forjar sobre a verdade jamais é a verdade. A ideia de que o entendimento tenha sobre a verdade nunca é a verdade. A opinião que nós temos sobre a verdade, por muito respeitável que essa opinião seja, de modo nenhum é a verdade. Nem as correntes espiritualistas,
nem os seus oponentes materialistas jamais podem nos conduzir à verdade. A verdade é algo que deve ser experimentado de forma direta, como quando a gente coloca o dedo no fogo e descobre que queima, ou quando a gente engole água e nos afogamos. O centro do pêndulo, ele está dentro de nós mesmos, e é ali onde nós vamos descobrir e experimentar de forma direta o real, a verdade. Nós precisamos nos autoexplorar diretamente para poder nos autodescobrir e conhecer de forma profunda a nós mesmos, chegar às raízes da nossa existência. A experiência da verdade, ela só advém a nós quando nós eliminamos os elementos indesejáveis no nosso interior, que no seu conjunto constituem isso, chama mim mesmo. Só eliminando o erro advém a verdade. Só desintegrando o eu mesmo, meus erros, meus preconceitos e temores, minhas paixões e desejos, crenças e fornicações, teorias intelectuais e autossuficiências de toda espécie, aí advém então a nós isso que é a experiência do real. A verdade nada tem a ver com o que se tenha dito ou deixado de dizer, com o que se tenha escrito ou deixado de escrever. Ela somente advém a nós quando o mim mesmo morreu. A mente não pode buscar a verdade simplesmente porque ela não a conhece, não faz parte da sua alçada. A mente não pode reconhecer a verdade porque ela nunca a conheceu. A verdade advém a nós de forma espontânea quando nós eliminamos todos os elementos indesejáveis que nós carregamos em nós, do mim mesmo, eu mesmo. Todos os pecados que nós carregamos, toda a nossa ira, luxúria, orgulho, inveja, preguiça, gula, avareza, etc. Enquanto a consciência continuar engarrafada no eu mesmo, nós não poderemos experimentar isso que é o real, isso que está além do corpo, além dos afetos e além da mente. Isso que é a verdade. Quando o mim mesmo fica reduzido à poeira cósmica, a consciência se libera para poder despertar definitivamente e experimentar a verdade de forma direta. Com justa razão, disse o mestre de mestres: conhecereis a verdade vos libertará. De que serve ao homem conhecer 50.000 teorias se jamais experimentou a verdade? O sistema intelectual de qualquer homem é muito respeitável, mas a qualquer sistema se opõe outro, e nenhum e nem outro é a verdade. Mais vale nós nos autoexplorarmos para a gente poder nos autoconhecer e chegarmos a experimentar um dia, de forma direta, o real, a verdade. Jesus veio estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Na cena em que Tomé põe o dedo na chaga do Senhor, se encerra um grande simbolismo e uma grande sabedoria. Tomé está nos convidando a ser investigativos no sentido superior, a passar além das crenças e adentrar o terreno da experiência na vida espiritual. Nós temos que sair da dicotomia da lei do pêndulo. E isso se faz aprendendo a se colocar no centro do pêndulo, na base, de onde nós podemos enxergar o pêndulo se movimentar de um lado para o outro sem se identificar com nenhum dos extremos. Estamos em um dia de melancolia e tristeza? Não podemos nos identificar. Esse estado é passageiro e certamente em poucos dias virá um estado de euforia e entusiasmo. Estamos em um estado de euforia e rindo para as paredes? Não se identificar e achar que essa é a nossa realidade.
porque em poucos dias nós poderemos estar chorando ou tristes. Um projeto pelo qual nós trabalhamos deu certo? Ótimo, comemoramos, ficamos satisfeitos, mas com a certeza de que amanhã ou depois outro projeto vai ser um fracasso. Prestem muita atenção, porque essa é a chave. Para despertar consciência e chegar à verdade de nós mesmos e à verdade da vida, nós temos que aprender o seguinte: é preciso aprender a se colocar num ponto de vista distinto sobre a vida. Nós temos que nos colocar na perspectiva do centro do pêndulo, na base do pêndulo, observando o badalar incessante do pêndulo. Todas as situações que nos cercam, tudo que nos acontece, nós temos que aprender a observar como dois lados de uma mesma moeda. Ora a moeda nos apresenta uma face, ora outra. Nosso chefe nos tratou mal. Essa é uma cara da moeda. Em outro momento, ele vai tratar bem. O erro está em não compreender que o chefe possui os dois lados da moeda. A psicologia do chefe está sujeita ao pêndulo, assim como tudo que é mecânico no mundo. Na oscilação da sua psicologia, ora ele vai nos tratar bem, ora ele vai nos tratar mal. Seria estranho se isso não acontecesse. Nossa esposa ou esposo nos tratou com carinho em um dado momento. Ótimo. Temos que saber que, assim como nós, ela, a psique dela, está sujeita à lei do pêndulo. Em outro momento, ela vai estar meio virada e vai nos tratar de forma diferente. E não vai estar tão carinhosa em outro momento. Isso vai acontecer tão certo quanto o sol nasce todos os dias. Um amigo nosso, alguém que sempre a gente teve uma ótima amizade, nós nos damos muito bem. Um dia aparece virado ali, fala de forma ríspida, grosseiro ali com a gente. Temos uma discussão. Qual que é a novidade? O nosso amigo, assim como qualquer pessoa, está sujeito à lei do pêndulo, ao movimento da própria psique. Nesse momento está a face negativa da moeda virada para nós. Se a gente se queima, se nós nos ofendemos, se a gente estraga a amizade, significa que nós somos infantis e nós somos pouco compreensivos. O sábio, a pessoa profunda, compreende o movimento do pêndulo e se afasta discretamente do amigo e, com paciência, aguarda que a outra face da moeda retorne para poder se aproximar de novo. A mesma pessoa que hoje nos aplaude e diz que nos admira, amanhã ou depois, é a mesma que coloca o punhal da traição nas nossas costas. A pessoa que jura amor eterno hoje é a mesma que amanhã trai e vai embora sem olhar para trás. É preciso saber ajustar e não criar isso que se chama expectativa sobre as pessoas. Só se desilude quem primeiro esteve iludido. A desilusão é a dissipação de quê? De uma verdade? Não, de uma ilusão. Portanto, a gente só se desilude quando antes a gente se iludiu. Triunfo hoje, derrota amanhã. Tristeza hoje, alegria amanhã. Problema hoje, tranquilidade amanhã. A circunstância que é positiva hoje, ok, que bom. A gente desfruta, mas com a compreensão de que essa mesma circunstância também poderia estar apresentando nesse momento sua face negativa. A mesma pessoa que está nos sorrindo nesse momento, é preciso ter a compreensão de que ela também poderia estar nos xingando, porque essa pessoa possui dois lados de uma mesma moeda. Despertar consciência significa aprender a enxergar todos os eventos que nos chegam, todas as situações de vida, todas as pessoas como moedas de duas faces, umas com a face positiva virada para nós, outras com a face negativa virada para nós. Elas vão surgindo e passando, mas todas possuem as duas faces e vão
passando, passando. Positiva, negativa, negativa, positiva. A natureza da criação é assim. Nós não vamos mudar a natureza da criação. Nossa vida não vai ser um mar de rosas. Nós temos que entender isso. Quando a gente fica triste com cada vez que a moeda nos apresenta sua face negativa e alegre com cada vez que a moeda apresenta a sua face positiva, isso demonstra que nós somos imaturos do ponto de vista espiritual, que nós não compreendemos a vida. Se a gente protesta, esperneia e fica emburrado cada vez que as coisas não saem como a gente quer, significa que nós somos infantis do ponto de vista anímico, que nós carecemos de profundidade. Não é exatamente isso que as crianças mal educadas fazem no shopping ali, quando os pais não dão o brinquedo ou o sorvete, que ficam ali chorando e fazendo birra? O que nós pensamos de uma criança com esse comportamento quando a gente vê? É a mesma coisa. Do ponto de vista espiritual, é assim que os mestres nos enxergam. Uma criança fazendo birra, querendo fazer as suas vontades, ao invés de usar situações adversas para forjar a si mesmo, para se fazer mais reflexivo, mais profundo, mais resiliente, mais estoico. Imaginemos que o ponto de vista do centro do pêndulo é uma espécie de círculo mágico. A gente tem que se imaginar como se a gente estivesse num círculo mágico e ao redor de nós vão passando todas as situações, tudo aquilo que nos acontece na vida, sempre passageiras, sempre com uma face da moeda virada para nós. Se nós aprendermos a não se identificar nem com as faces positivas nem negativas, se a gente aprender a enxergar que tudo tem dois lados, que nada nunca é só bom e nada nunca é só mal, nossos olhos vão se abrir, nós vamos desvendar a ilusão da vida, nós vamos aprender a enxergar esse movimento dentro de nós e aprender a descartar o passageiro, a perceber o que é o centro de nós, que nunca muda. Se nós vamos nos aprofundando nesse estado, nós vamos chegar na verdade sobre nós mesmos e na verdade sobre a vida. A vinda do reino de Deus não é observável. Não poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está dentro de vós. Seus discípulos disseram, quando virá o reino? Jesus disse, não virá por esperá-lo, não será coisa de dizer que está aqui ou está ali. Pelo contrário, o reino do Pai está disperso pela terra e os homens não o veem. No comentário fixado abaixo está fixado ali o link com o meu livro O Simbolismo Secreto da Bíblia e também as informações para quem deseja agendar um atendimento online individual comigo. Eu sou o professor Tiago Santana e você está no canal Yeshua, Cristianismo Primitivo. Nesse canal nós explicamos as origens do cristianismo, explicamos que Jesus deixou um ensinamento secreto aos seus apóstolos e também aos seus discípulos mais próximos. Explicamos que a Bíblia é sagrada, é a palavra do Eterno e é também um livro simbólico, que está envolto numa linguagem alegórica, numa linguagem arquetípica. E tudo que está ali tem relação com a nossa própria psicologia e com a nossa vida interior aqui e agora. E nesse canal nós explicamos qual é essa linguagem e qual é esse conhecimento por trás do simbolismo, que esteve nas origens do cristianismo, mas que hoje, lamentavelmente, ele se perdeu. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ajude o nosso canal a chegar até mais pessoas. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.